Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos à segunda parte da unidade 3. Na verdade, é uma junção da unidade 3 e da unidade 4. A gente vai estar falando sobre os primeiros séculos da Idade Média. Está lá no livro de vocês, nas páginas 457 até 469. Bom, na primeira parte do resumo de vocês aí está assim: no feudalismo, os castelos eram um importante centro de poder, pois neles viviam os senhores feudais. Geralmente em cada feudo tinha um castelo. Vamos lá. Claro que quem morava no castelo eram os suceranos ou os vassalos. Lembrando que só tinha esse título de sucerano ou vassalo quem era nobre. No aspecto econômico, podemos dizer que o feudalismo era um sistema baseado na produção agrícola, baseado na terra e no campesinato. O que significa isso? Camponeses trabalhando a terra. Salários quase não existiam. Não posso dizer que não existiam, mas quase não existiam. Os salários eram assim, quase que extintos mesmo. E o que acontecia? Eles trabalhavam muito com permuta, escambo, troca. Vamos lá. Com o fim do Império Romano, a Europa Ocidental ruralizou-se e as pessoas empobrecidas passaram a estabelecer-se nas cercanias de grandes propriedades rurais, os feudos. À procura de quê? Comida e proteção. Dessa situação, criou-se a relação de dependência entre o senhor feudal e o camponês. Eu te protejo, você fica dentro das minhas terras, mas você precisa trabalhar nas minhas terras e me favorecer com o seu trabalho. O senhor feudal, dono das terras, permitia que o camponês ficasse nela desde que este cultivasse e entregasse parte do que tinha sido produzido a ele. Bom, o camponês era sujeito a uma série de impostos a serem pagos aos senhores feudais. Na página 469 do livro de vocês, pega lá o livro de vocês, 471, tem uma figura aí, castelo, feudo, as partes do feudo. Geralmente os feudos eram divididos em 3 partes. Terras comunais, manso servil e manso senhorial. Na página 473 do livro de vocês, tem a estruturação da sociedade feudal. Isso. E na 475 tem uma figura melhor ainda da divisão de um feudo. Tá bom? Aí a 476 já é um outro assunto que a gente vai entrar depois. Então, continuando aí. Bom, a Igreja Católica era a principal instituição naquela época. Ela... Peraí, deixa eu ver o que a gente pode destacar aqui do resumo. Ela era responsável pela educação naquela época, pelo ensino da religião, lembrando que a educação era algo assim só para os nobres. Bom, já falei para vocês sobre a relação de sucerania e vassalagem. Sucerano era aquele que doava terra para os vassalos, e nem sucerano nem vassalos trabalhavam na terra, eles eram os donos da terra. Quem trabalhava na terra eram os camponeses. Recebiam salário? Não. Eles trabalhavam por sistema de proteção e cultivo. A sociedade feudal era estamental. O que significa isso? Era uma sociedade estratificada. Como eu disse, tem uma figura aí muito legal no livro de vocês, na página 473, mostrando aí, ó, a pirâmide. Show! Bom, o que mais que a gente pode destacar aí como principais acontecimentos? A Idade Média foi muito longa e, logicamente, impactada por diferentes acontecimentos importantes para a história humana. O surgimento do islamismo foi um dos fatos também muito importantes, porque os árabes foram grandes conquistadores e também contribuíram muito com invenções para que
somos favorecidos com essas invenções até hoje. Deixa eu ver. Eles conquistaram Jerusalém, que para os católicos era considerado um território santo. E de início a Igreja Católica organizou as cruzadas. O que foram as cruzadas? Foram expedições. Tinha esse nome cruzadas porque o símbolo deles era uma cruz, que no início tinha o objetivo de conquistar a Terra Sagrada, tirá-la da mão dos árabes e devolvê-la para a Igreja Católica. Mas depois se tornou algo totalmente comercial e lucrativo para os que já tinham muito lucro. Na página 476 vai falar sobre elas, sobre as cruzadas. Aconteceram 9 cruzadas. A maioria delas foi um fracasso, não deu certo. Até cruzada das crianças teve, gente. Realiza. E nessa cruzada todas as crianças morreram. Muito triste. Vamos lá. Elas ocorreram do século XI ao século XII e mobilizaram tropas cristãs contra os muçulmanos na Palestina e no norte da África. Ao todo foram 9 cruzadas, já falei isso para vocês. Como se deu o fim da Idade Média? Bom, tem relação com a volta das pessoas, né, com o surgimento do comércio, por causa das cruzadas, né? Começaram a surgir as feiras e os alimentos que eram plantados começaram a sobrar, porque os nobres saíram à guerra, e aí os camponeses começaram a vender, e aí o comércio sofreu uma aceleração, a circulação de moedas começou a acontecer, enfim. Houve uma volta para os centros urbanos, começaram a surgir os burgos, que eram cidades dos portugueses, surge uma nova classe social. Bom, outra coisa que aconteceu muito parecida com o coronavírus, foi a pandemia aqui do século XIV, foi a peste negra, que era uma doença caracterizada, que era transmitida pela urina do rato. Surto de peste bubônica, responsável pela morte de 1/3 da população europeia. Muita gente, né? Ao longo desse período urbano, colocou fim no isolamento feudal. Revoltas também aconteceram nas grandes cidades, principalmente pela falta de empregos. Novas estruturas de poder começaram a surgir. A organização política do reino modificou-se e assim surgiram os primeiros estados nacionais, que hoje a gente conhece como nações, que são as nações europeias: Alemanha, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra. Isso. O surgimento dessas nações aconteceu no finalzinho da Idade Média. Com isso, tivemos o enfraquecimento do feudalismo. Não é o fim. Por favor, tá, gente? Não pense que a gente dorme e tem o feudalismo, e a gente acorda, o feudalismo acabou. Não é assim que acontece. Vai acontecendo devagar, gradativamente. Fortalecimento do comércio, surge uma nova classe social, a Idade Média acaba, a gente vê nascer a Idade Moderna. A navegação, que era quase que totalmente feita pelo Mar Mediterrâneo, começa a acontecer no Oceano Atlântico, e assim o mundo vai avançando. Página 476 do livro de vocês vai falar sobre as cruzadas, que foram as expedições organizadas pela Igreja Católica. O finalzinho da 477 vai falar sobre o renascimento comercial e urbano. E aí a 478 vai falar sobre a nova classe social, que é a burguesia. E no início da 479 vai falar sobre as primeiras corporações de ofício, quando trabalhadores se juntam para organizar os seus ganhos, as suas perdas, suas oficinas. 480, tem um cara aí com uma máscara estranha, é um médico, tá? Quem já viu o filme Bela e a Fera, já viu aqui esse cara aqui com essa máscara aqui. Isso aqui foi no tempo da pandemia da peste negra. Os médicos usavam esse tipo de máscara que parece um corvo. É a máscara de um corvo. Diante da crescente miséria, os grupos mais desfavorecidos exigiram melhorias, como aumento de salários e direito ao trabalho. As revoltas se espalharam por muitas cidades europeias. Show! Tá bom, gente? Então esses são os principais fatos da Idade Média. Qualquer dúvida, a gente conversa amanhã na aula ao vivo. Tchau, até lá!